você vá até Noronha conhecer. Ainda hoje tem Tavanário Móveis, Ellen da Sensual Store e muito mais. Sejam bem-vindos, o programa está começando. Todo mundo já ouviu falar de Fernando de Noronha, não ouviu? Quem já conhece, sabe das belezas e das riquezas do lugar. Quem não conhece, fica sempre aquela pontinha de curiosidade. Mas antes da Evidência e eu levarmos você até lá para conhecer, eu vou bater um papo aqui com a dona Maria Cláudia, que nasceu em Fernando de Noronha. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi nascer num arquipélago? Conta um pouquinho dessa história. Você veja, eu fiz 71 anos agora. Há 71 anos atrás, a minha mãe, corajosa, teve um bebê no meio do Atlântico. É verdade, corajosa. Corajosa. Mas me deu esse presente. Eu já estive lá algumas vezes e de fato, todo mundo que tiver a oportunidade deve ir. Tá. E como é que foi isso? Como é que a sua mãe e o seu pai foram parar em Fernando de Noronha? É uma história política e de muita amizade. Meu pai era gaúcho e era muito ligado a Getúlio Vargas. Eram companheiros de escola, foram companheiros de política, de ideal. E quando antes de eu nascer, houve a Revolução de 37. Uhum. E era uma revolução que o Getúlio subiu ao poder, lutando contra integralistas e comunistas da época. Eram pessoas idealistas como ele, mas perderam. E ele resolveu fazer, existia em Fernando de Noronha uma prisão civil, de condenados de Pernambuco. E como era muito longe, de difícil acesso e de difícil fuga, ele fez uma prisão política lá. E o meu pai, com mais um companheiro, mais um gaúcho, foram, um como diretor e ele como secretário da colônia penal agrícola de Fernando de Noronha, com a recomendação expressa do Dr. Getúlio que eles deveriam tratar os prisioneiros como se fossem eles, porque foi um acaso eles terem ganho a Revolução. Então ele disse, olha, esses que estão aí seríamos nós se tivéssemos perdido a Revolução. Então com esse... E o meu pai apaixonou-se pela ilha. E todo mundo que chega lá se apaixona. Não foi só ele. Tenho certeza. É maravilhoso mesmo. Tá, mas eu acredito que era tudo muito precário, né? Lógico, hoje tem toda uma infraestrutura. Não tem, ainda. Mas ainda não tem boas pousadas. É menos precário. Tá bom, é menos precário do que era. E eles preservam isso, né? Eles até não deixam muito. Não pode. Para não perder o encanto. É um berçário de golfinhos, é um berçário de diversos, é a natureza ali imperando. Então o homem, infelizmente, não... Porque se eles não cuidarem, o homem vai... O homem estraga. Verdade. A gente tem aqui nas mãos um livro, Fernando de Noronha, 5 séculos de história, de Marieta Borges Lins e Silva. E esse livro, a dona Maria Cláudia estava me contando, que foi escrito, fotografado, tem imagens lindas aqui, que são fotos antigas, e toda a história contada aqui é baseada também nesse período que eles viveram lá, né? Também. Então, a dona Maria Cláudia sempre é convidada para ir até lá, para receber homenagens em nome... Em agosto, que é o aniversário de descobrimento da ilha. A ilha está com 500 e... Esse ano fez 509 anos. 509 Ela é anos. quase contemporânea do Brasil.
Porque foi um dos primeiros lugares ali, né? Foi. Olha quantas fotos lindas, gente. Muita coisa legal, né? E a senhora, quando esteve lá a última vez? O ano passado. O ano passado, quando completou 508 anos. Se foi para uma homenagem. Olha que legal. O nome, desculpem, eu até por sinal não citei o nome do seu pai até agora. João Henrique Domingues, né? Olha que lindo. Então, a administração do Distrito Estadual de Fernando de Noronha homenageia o senhor João Henrique Domingues, em memória, pela importante contribuição à história do arquipélago, doando fotos antigas do período em que aqui viveu. Que lindo receber isso, não é? Lindo. O meu pai achava que eu nunca ia voltar para Fernando de Noronha. Então eu não ia conhecer a minha terra. E desde que ele foi para lá, e que acredito que a minha mãe ficou grávida, ele começou a fotografar para eu ter uma ideia do que era a minha terra. Do que era. Então eu possuo 2 álbuns. Eu vou mostrando. Eu possuo 2 álbuns fotográficos grandes que ninguém tem. Que são exclusivíssimas. Porque a ilha, depois de desativada como prisão, ela foi, daí ela passou, né, para os militares, depois como base americana, depois como território, voltou como agora está sob é um distrito de Pernambuco, de Recife. Então ela perdeu-se a história da ilha. Isso sou eu que tenho, por isso que o meu pai foi homenageado, porque eu agora levei as fotografias, porque eles não tinham a história da ilha, eles não têm ainda, porque eles estão fazendo um memorial, que foi inaugurado mês passado, e esse memorial, as minhas fotografias vão fazer parte. Olha que legal. Eu levei, assim, eles têm banner, assim, feitos, montados em cima do que eu tenho. Em cima das suas fotos. Das fotos. Mas a original está aqui em Ponta Grossa ainda. Tá. E são diversas, são mais de 1000 fotos. A senhora, é claro, vai só digitalizar e mandar, né? Não vai entregar tudo. Eu vou entregar. Vai entregar todas para eles? Eu vou entregar. Olha, eu vou entregar porque a história deles, agora eles estão com uma equipe boa de historiadores, de turismólogo, é outro ambiente. Entendi. E eu não sou mais nenê. Entendi. E o que interessa para eles. É a preservação, a história para poderem deles. contar a história comprovadamente. Eu fiz uma palestra lá para as séries, que lá tem uma escola, e tinha 9 formandos o ano passado do 2º grau. Então, eu tive um debate muito grande com eles e eu acho que está na hora de eu dar a história para eles. Ah, que lindo isso, né? Tá na hora. E conta um pouquinho da sua mãe, porque a sua mãe também foi a primeira, uma das primeiras professoras da ilha. Quando tinha uma escolinha lá para preso comum, que eles chamavam. Tá. E a minha mãe era formada aqui em Ponta Grossa, que minha mãe era pontagrossense, e quando ela foi para lá, ela tinha 4 filhos. E 2 em idade escolar maior, que ficaram internos em Recife, no Colégio Salesiano. E 2 que precisavam ser alfabetizados, mas como ela era professora, ela afirmou, não sei, para o meu pai que ela dava conta Mas chegou na ilha e tinha muito mais criança. Entendi. E não tinha escola. Ai, meu Deus. Então, eles construíram muitas coisas. E está documentado tudo. E ela construiu a escola, que hoje é o Banco Santander, lá, a sede. E ela foi a primeira professora. Então, tem fotos dela com alunos. Ela teve a felicidade de alfabetizar, acredito que, e acompanhar de primeira a quarta antiga, e para entrar no ginásio as crianças precisavam fazer o exame de admissão. E lá não tinha ginásio, eles tinham que ser levados a Recife para lá fazer o exame. O estudo. Todos passaram. Então que o estudo Todos era ótimo. passaram. Então ela se
se realizou como professora também. E que lembrança a senhora tem da ilha de quando era jovem? O que você lembra de lá? Eu saí pequena de lá. Então, lembrança mesmo, assim, não tenho. Não. Não tenho lembrança, assim, de criancinha, assim, porque a minha irmã contava muito. A Fernando Noronha conosco foi o nosso arroz e feijão todos esses anos. Nós temos coisa de lá, eu tenho artesanato feito em coco. Inclusive relógios, são lindos artesanato do presídio. E então eu confundo. Entendi. Que as lembranças, tanto do pai, da mãe deles, dos meus irmãos, se tornaram minhas. Então eu não sei se o que eu sei lembrança foi contado, entendi. Não sei te afirmar. Agora, tenho ido para lá praticamente mais seguido, à medida do possível, claro. Que é uma das viagens mais caras, é mais barato ir para a Espanha, para Portugal, do que ir para Fernando Noronha. Isso até o Brasil tinha que dar uma modificada. Uma mudada, né? Uma modificada. É verdade, é longe, precisa ir de avião, mas é muito caro. É uma maneira deles selecionar também a entrada. É verdade. A senhora sabe que você paga para entrar, você paga para estar lá. Tem um período, né, que pode ficar. Tem um período muito pequeno, você tem um número de pessoas que podem entrar lá, mas isso tudo em função do bioma lá, da preservação lá, mesmo. Da preservação. Quando a senhora esteve lá o ano passado, foi no ano passado? Foi, né? Foi ano passado. Foi a convite dessa programação que aconteceu, a exposição de fotografias em homenagem. Foi muito bonita. Ao seu João Henrique Domingues, pai, Dona Maria Cláudia, né? Com o tema Noronha, revivendo a sua história. Então, o legal disso é que, independente das suas memórias serem suas ou contadas pelos seus familiares, elas estão ajudando a construir a história. Estão. Né? Isso é bárbaro. Estão. Eu vi isso, partilhei isso com as crianças lá. A curiosidade deles e depois a alegria de olharem uma construção e saberem que eles já estão lá. Eu vi isso aqui. Então, valeu a pena. É diferente, né? É diferente. E esse ano, a senhora retorna para Fernando de Noronha? Aí tudo eu fui a convite do governo. Olha que legal, aqui tem um folder que a Dona Maria Cláudia trouxe de lá, que são fotos atuais, bem diferentes do livro que a gente acabou de mostrar, porque, como ela mesma falou, a praia continua, eles ainda tentam preservá-la a mais nativa possível, mas, infelizmente, o ser humano vai invadindo e a gente sabe que, com todo esse cuidado, mesmo eles cobrando taxas, sendo uma viagem mais cara do que o normal... Para nós, né? Porque para o turista estrangeiro, eles não amam, né? Eles frequentam bastante lá. As águas são bem quentinhas. São. A temperatura lá é agradabilíssima. É muito gostoso. Muito legal isso, né? A sua mãe é viva ainda, Dona Maria Cláudia? Não. E a sua irmã mora aqui? Também não. Não? Não. A senhora tem que entregar as fotos. Vai ter que fazer parte, sim, praticar o desapego e fazer essa... porque é a sua parte na construção da história, não é? De fato. É diferente mesmo. É diferente mesmo, muito diferente. E você veja, eu aqui em Ponta Grossa, no fundo do mundo, perto em relação a lá, como é que eu vou deixar essas fotografias se perderem. Não tem porquê mesmo. Não tem porquê. E o valor histórico para eles é importantíssimo. Muito mais. Para mim é muito difícil me desfazer. Mas eu já me convenci que aquilo lá não é meu. Entendi. É deles. Faz parte da história. Faz parte da história. E a administração que está na ilha valoriza muito, sabe? Eu já estive lá das outras vezes e não vi essa